a vara de Moisés tem a ver comigo e com você? Esse é o assunto que nós vamos aprender hoje. Um assunto muito rico, muito especial, muito grandioso, que vai fazer diferença na sua e na minha vida. Existe uma passagem que talvez nós já tenhamos lido muitas vezes, mas nunca vimos dessa forma. Moisés tinha uma vara, algo simples, comum, natural. Mas diante de Deus, nada é apenas natural, porque Deus não olha só para o que está em nossas mãos, mas pela natureza daquilo. Ele olha para o que está por trás daquilo. E como nós todos carregamos as nossas varas, são coisas em que nos apoiamos, são pessoas em que nos apoiamos, habilidades, capacidades, situações, reestruturas que se parecem seguras, mas ainda não vimos a realidade espiritual por detrás disso. Antes, Moisés tinha seu bordão para se apoiar, e antes de ele aprender a lidar com a vara, ela era apenas um objeto falho, frágil e que representava a natureza maligna por detrás dele. Ela representava apoios naturais, seguranças da alma, coisas que pareciam firmes, mas não tinham origem em Deus. Então Deus faz algo que quebra tudo. Ele diz: lança a vara no chão, Moisés. E quando Moisés lança a sua vara, ela se transforma em uma serpente. Isso não é apenas um milagre, é uma revelação para mim e para você. A serpente, na palavra, representa Satanás. Ou seja, Deus estava mostrando: Moisés, aquilo em que você se apoia não é neutro, não sou eu. Existe uma natureza por detrás disso. Isso é muito sério. Muitas vezes nós achamos que estamos apenas lidando com situações naturais, comuns, diárias, apoios, confianças, mas por detrás existe algo espiritual operando, algo que nos prende, algo que nos engana, algo que sustenta uma falsa segurança. Mas Deus não revela para condenar, Ele revela com seus olhos de amor. Deus revela para nos trazer realidade, para nos libertar. Então Ele diz algo que muda totalmente a natureza com que Moisés olhava a vara. Pega pela cauda, Moisés. E o que acontece quando uma pessoa pega uma cobra pela cauda? Essa pessoa domina aquela cobra. Isso simbolizando quando aprendemos a nos submeter ao tratamento de Deus nas coisas em que nos apoiamos, nós recebemos uma autoridade espiritual na situação. Isso exige confiar na palavra de Deus, acima daquilo que vemos. E quando Moisés obedece, a serpente volta a ser uma vara. Mas agora não é mais a mesma vara. Agora existe autoridade. Agora existe luz, existe discernimento. Deus primeiro expõe a origem das coisas, para depois nos ensinar a governar sobre elas. Aquilo que antes nos dominava, agora pode estar debaixo das nossas mãos. Então, chega o momento do Mar Vermelho. Uma situação impossível, sem saída, sem controle, e Moisés clama a Deus. Mas a surpreendente resposta de Deus: e tu? Levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar. Como assim? Deus estava dizendo: Moisés, aquilo que eu tratei em você
agora é o instrumento da minha autoridade. Não seja tímido, Moisés. Eu te dei autoridade para você mesmo falar com o mar. A vara que antes revelava engano e insegurança, agora manifesta poder e o mar se abre. Isso mostra algo muito profundo para nós hoje. Aquilo que antes nos assustava, aquilo que parecia nos dominar, aquilo que era uma falsa segurança, quando tratado e trabalhado por Deus, se torna autoridade espiritual. Isso se aplica diretamente à nossa vida. Por exemplo, antes nós lutávamos para vencer. Sim, a vitória era algo distante, algo que precisava ser conquistado. Agora, quando nos achegamos à palavra de Deus com fé, tudo muda. Porque a Bíblia nos diz: já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então tomamos essa palavra com fé e não mais pedimos para Deus: Senhor, me faça vencer, mas sim honramos a palavra de Deus. E à luz da palavra, nós vemos outra realidade. Em Cristo, nós já somos mais que vencedores. Ou seja, antes, aquilo que era luta, agora é posição. Aquilo que antes era um problema, agora é um fato consumado. E assim como Deus disse a Moisés: levanta a tua vara. Hoje, Ele também nos fala: levanta aquilo que eu já tratei com você. Levanta aquilo que eu já te revelei. Levanta a minha palavra e ordena. Não se trata mais de tentar vencer, de lutar para vencer, mas de permanecer naquilo que Deus já fez por você. E viver, receber, não pelo que vemos, mas pela realidade da palavra de Deus, que Deus nos revelou.